Dando continuidade, a gente vai avançar agora para a seção 2.9, que fala sobre aceleração em queda livre. A aceleração em queda livre, basicamente, é um caso particular também de aceleração constante, tá certo? Por quê? Porque ela está sob a ação da gravidade, e se a altura não variar muito, né, a gravidade ela é constante, certo? Você pode considerar a aceleração constante. A aceleração da gravidade pode variar, dependendo se você estiver em altitudes maiores ou menores, mas numa relação de poucos metros, né, se você jogar um objeto para cima, essa variação da aceleração é muito pequena. Então a gente considera uma aceleração constante. Muito bem. Então os objetos, quando eles são arremessados ou soltos, eles sofrem uma aceleração constante para baixo, tá certo? Essa aceleração da gravidade é sempre para baixo, tá certo? Sempre. Independente se você jogar o objeto ou soltar o objeto. Tanto que quando você joga o objeto, ele sobe e vai começando a diminuir a velocidade. Por quê? Porque tem uma aceleração contrária que está fazendo com que a taxa de variação da velocidade diminua até parar. E aí, na hora que ele para, então a aceleração começa agora a apontar na direção do deslocamento e aí a velocidade começa a aumentar, visto que a taxa de variação da velocidade, então, é positiva. Nesse caso, quando aponta na mesma direção da aceleração. Certo? Muito bem. Essa aceleração em queda livre, ou aceleração da gravidade, ela é representada em módulo, geralmente, pela letra G. Tá certo? Então, a aceleração da gravidade tem como módulo a representação pela letra G, certo? G minúsculo. Então, G minúsculo é amplamente utilizado aí para representar a aceleração da gravidade, certo? O módulo da aceleração da gravidade. É importante enfatizar que o valor de G independe das características do objeto, tá certo? Como massa, densidade ou forma. Independe. Todos os objetos em queda livre terão aceleração igual a G. Obviamente que a gente está desprezando a resistência do ar, certo? Se você tiver uma resistência do ar, aí ainda assim a aceleração da gravidade será G, mas a aceleração do objeto, visto que tem uma resistência, não necessariamente será igual à aceleração da gravidade. Tá claro? A aceleração da gravidade é G. Porém, ela pode, do objeto, né, a aceleração do objeto pode variar se tiver uma resistência do ar. Se não existir resistência do ar, a aceleração é a mesma, a taxa de variação da velocidade é a mesma e os objetos vão cair com a mesma velocidade, certo? Visto que a taxa de variação da velocidade é igual para todo mundo. Então, se você soltar uma pena ou uma bola de boliche, se tiver no vácuo, as duas vão cair ao mesmo tempo, tá certo? Ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então, para a gente ver isso aí, eu vou mostrar um vídeo aqui que eu baixei da internet. This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 rounds left. And it's got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So
they built out a concrete skin, which is part radiation shielded and part an external pressure vessel, so that this thing could take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Drop 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 60 millitorr manual, 10% over. Station 1, go for drive. ECD 30-1, pressure separated to 40 psi. Here, go for drive. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, and around 2, 1, release. Look at that. They came down exactly the same. Look. Exactly what I got said. Exactly right. We're nothing. Right. That's just true. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Então isso é para mostrar para vocês que de fato a aceleração da gravidade independe do objeto em questão, tá certo? Ela é a mesma para todo e qualquer objeto, desde que, obviamente, que a aceleração da gravidade vai ser sempre a mesma, mas a aceleração do objeto pode variar dependendo se tiver resistência do ar ou não. No caso, onde não tem resistência do ar, como a gente viu, então, a queda é a mesma, a taxa de variação da velocidade é a mesma. Bom, como eu disse, o valor de G ele pode variar devido à altitude e mesmo com as latitudes, tá certo? Mas ao nível do mar e a latitudes médias, nós temos então que o módulo de G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como eu disse, se a gente puder desprezar os efeitos de atrito impostos pelo ar, as equações de movimentos calculadas para aceleração constante pode ser aplicadas no estudo da queda livre, tá certo?
Então, obviamente, como a gente já deduziu as nossas expressões, x de t é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. E no caso onde não tem resistência do ar, nós podemos fazer uso, então, dessas expressões para calcular objetos, então, em queda livre, certo? No caso de queda livre, geralmente a gente descreve a direção do movimento ao longo de y. Então, ao invés de usar essa expressão aqui, a gente usa y de t é igual a y de 0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Mas isso é gosto, tá certo? Simplesmente porque, geralmente, quando a gente trabalha nos deslocamentos verticais, a gente prefere usar a variável y. Tá certo? Bom, o que é importante enfatizar aqui é que, geralmente, também nós definimos o positivo de baixo para cima, tá certo? Então, o meu y aqui, positivo, é nessa direção aqui. De forma, então, que a aceleração da gravidade, se eu tiver um objeto, como ela é sempre em direção à Terra, ou seja, para baixo, nós, então, temos que essa aceleração é igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Isso porque ela aponta em direção ao centro da Terra. Definindo o eixo positivo para cima, a aceleração, então, da gravidade é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vejamos, por exemplo, então, o arremesso aqui de um tomate para cima, tá certo? Então, suponha que a gente arremesse um tomate em t igual a 0, com v igual a v0 para cima. Então, no meu tempo t igual a 0 aqui, eu tenho meu tomatinho aqui, e ele tem, então, um v igual a v0, tá certo? E tem uma aceleração a que é igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Durante toda a trajetória, independente se ele está subindo, parando, não importa, a aceleração ela é constante, tá certo? E aponta sempre para baixo. Então, todas as equações que nós deduzimos, elas são aplicáveis. A aceleração, então, é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é, então, menos g, tá certo? Porque o g a gente define como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração negativa e, portanto, dirigida para baixo. A velocidade, então, vai variar, porque tem uma aceleração, então tem uma taxa de variação da velocidade. Na subida, à medida que esse objeto, o meu tomate, está se deslocando aqui para cima, a velocidade ela é positiva, porque está apontando na direção positiva do y, tá certo? E o módulo, então, dessa velocidade vai diminuindo, até se tornar, então, momentaneamente igual a 0. Tá certo? Então, à medida que ele vai subindo aqui meu objeto, essa velocidade aqui, ela vai diminuindo, o v é menor que o v0, num certo tempo t1, mas a minha aceleração ainda é sempre para baixo, igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tem um momento em que esse tomate aí ele vai alcançar uma altitude máxima, tá certo? Então vamos dizer que o T2 é a altura máxima. Então a altura máxima acontece quando V é exatamente igual a 0, tá certo? Porque dali em diante ele vai começar então a ter uma taxa de variação agora negativa no sentido da aceleração. Então você joga, ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando até parar
Na hora que ele parou, a velocidade, obviamente, é igual a zero, e daí, então, ele começa a acelerar agora com uma taxa de variação da velocidade negativa, tá certo? Então, nesse momento aqui, ele atinge a minha altura máxima, e em todo instante, a aceleração é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Finalmente, aqui no tempo t3, ele começa então novamente agora a cair e a velocidade é negativa na mesma direção da aceleração. Tá certo? Então esse é o exemplo mais simples que a gente pode imaginar, mas é bom, importante a gente ter em mente para que a gente possa, de alguma maneira, assimilar o papel da aceleração da gravidade na dinâmica dos objetos em queda livre ou naqueles arremessados para cima. Beleza? Muito bem.